lá no livro de Apocalipse, só para você entender o pecado, capítulo 21. Se der para colocar aí na tela, mas seria bom você buscar na Bíblia para que você depois medite. Olha que interessante. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual? O primeiro livro da Bíblia fala do quê? Sim, mas fala sobre um ocorrido. O que aconteceu logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis? O homem pecou e se afastou de Deus. Aí nós vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, que fala da consequência de uma vida de pecado. Repito, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que é o livro do início, o princípio, fala do pecado. E o último livro da Bíblia, Apocalipse, o fim, fala do quê? Do pecado, das consequências do pecado. Olha o que diz, Apocalipse 21:8, diz assim, olha: mas quanto aos covardes, olhe para mim, por que covarde? Por que covarde? Né, que é uma palavra tão forte, né? Você chegar para um homem e falar assim, seu covarde, misericórdia. Isso mexe com o brio de qualquer homem. Mexe ou não mexe? Mexe ou não mexe, gente? Hein, Coronel Marinho? Misericórdia. Mas por que uma palavra tão forte como essa, né? Mas quanto aos covardes, quando o Espírito Santo, através da palavra, fala de covarde, ele está falando daqueles que têm medo de fazer o que agrada a Deus, de fazer o que é certo. Tem medo do que outros vão pensar a seu respeito. Tem medo de perder. Quando você começa a viver nesse mundo da maneira como Deus quer, como Deus pede, não tenha dúvida, você vai ser uma pessoa intragável para muitos. Muitos vão zombar de você, vão te perseguir. Para você abandonar o pecado, você tem que ter coragem. Porque muitas das vezes, você vai ter que chegar para a amante e vai dizer assim para a amante, ó, a partir de hoje eu não quero mais nada com você. E ela vai te ameaçar. Porque ela vai falar assim, ah, tu não quer nada comigo? Tua esposa vai saber. Aí você tem que ser corajoso e falar assim, não precisa tu falar não, eu mesmo vou falar para ela. Aliás, eu já falei. Quem está me entendendo? Tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso para falar a verdade, porque Deus é verdade, Ele ama a verdade, Ele pede ao homem que seja verdadeiro. Então você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso para ser honesto. Então você tem que ser corajoso. Mas muitos são, desculpe, se a palavra é forte, mas eu só replico o que está escrito. Muitos são covardes de assumir a sua fé diante desse mundo. É covarde. Tem vergonha até mesmo de falar de Deus. Então a Bíblia fala, quanto aos covardes
Que mais diz aí? Os incrédulos e aos abomináveis. Presta atenção, olhe para mim. Pense no peso dessas palavras. Incrédulos. Muitos dizem assim: eu creio em Deus, mas não é você dizer eu creio em Deus que de fato você crê. Não, não é. Você lembra? Domingo nós falávamos sobre o quê? Quem se lembra? Vamos refrescar a memória? Abra a Bíblia aí. Abra a Bíblia aí. Ou melhor, você está com a Bíblia? Marca aí. A gente vai voltar para aí. A gente vai voltar. Mas olha só o que diz lá no livro de Mateus, no capítulo 3, só para refrescar a memória. No versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, o que ele falava? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista, o profeta João Batista, apareceu dizendo para os pecadores, se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, a condição para vocês entrarem no reino dos céus, serem salvos, é vocês se arrependerem dos seus pecados. João Batista, ele fazia esse convite, esse chamado, o chamado para os homens se converterem dos seus pecados. Ele fazia esse convite, esse chamado para os homens radicalmente mudarem suas convicções, sua maneira de pensar. Ele veio mostrando que o homem estava errado. Olhe para cá, pessoal. Ele veio condenando o pecado. Todos ouviram João Batista? Ouviram? Não. Inclusive, muitos nem se interessavam com o que ele falava. João Batista pregava no deserto, só ia até ele aqueles que tinham interesse em ouvir o que ele pregava, e ele pregava arrependimento de pecados. E um detalhe muito, mas muito importante, você sabe que João Batista, por pregar arrependimento, ele perdeu a cabeça. Os religiosos da época, odiando João Batista, porque João Batista, inclusive, ele apontava o dedo para os religiosos, aqueles que tinham uma aparência de que eram de Deus e não eram. João Batista apontava o dedo para eles e condenava o que eles faziam. João Batista chamava eles de raça de víboras. E os religiosos, junto com as autoridades da época, mataram João Batista, cortaram a cabeça de João Batista. Aí Jesus, se você ler o capítulo 4 de Mateus, você vai ver que mataram João Batista, mas vem Jesus dizendo o que, pessoal? Dizendo mesmo, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Ou seja, confirmando o que João Batista pregava, colocando um selo de autenticidade, um selo de verdade. O que João Batista falou é verdade, eu confirmo. Se vocês não se arrependerem, vocês não podem entrar no reino dos céus. Aí, você vê, no versículo 6 diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão. Então, João Batista batizava muitos no Rio Jordão, batizava aqueles que confessavam seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, os religiosos,
que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, no versículo 7, raça de víboras. O que diz aí? Quem vos ensinou a fugir do quê, pessoal? Da ira futura. A ira futura. E no versículo 8 ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, os religiosos vinham para o batismo, mas eles não carregavam o fruto do arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? O fruto do arrependimento é a prova de que a pessoa, de fato, ela quer mudar. É a prova de que, de fato, a pessoa não mais quer viver errante. É a prova de que a pessoa, ela caiu em si. Ela caiu em si. Eu preciso mudar. Os religiosos vinham até ele, mas não tinham fruto do arrependimento. Mas os religiosos falavam assim, não, mas eu sou filho de Abraão. Ou seja, eu tenho a minha religião. Eu sou de Deus. Mas não é falar que mostra que uma pessoa é de Deus. E sim, é o modo, é a maneira de viver, é o ser que mostra que uma pessoa é de Deus. Lembra daquele ditado? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Lembra? Por quê? Porque quando você anda com uma pessoa, você acaba conhecendo essa pessoa. E você acaba imitando essa pessoa. Um outro dizer, você quer conhecer alguém? Completa a frase aí. Quer conhecer alguém? Completa a frase aí. Hã? Dê dinheiro e poder? Não. É só conviver com a pessoa. É só você viver com a pessoa. Não é dizer que eu creio que eu sou de Deus, que de fato a pessoa é de Deus. Então, os religiosos diziam, sou filho de Abraão. Aí no versículo 10 fala assim, ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. João falando, o machado está posto à raiz das árvores. O machado à raiz da árvore significa que o juízo de Deus vai chegar para todos. O machado à raiz das árvores significa que mais cedo ou mais tarde o juízo de Deus vai chegar. Para mim, para você, para todos. Eu estou lendo para você Novo Testamento. Mostrando para você a gravidade do pecado. E a necessidade de se arrepender do pecado. Diz mais, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, o que diz aí? É cortada e lançada no fogo. Ninguém corta uma árvore que dá bom fruto. Só cortamos a árvore que dá o mau fruto. E o que é o fruto? O fruto de arrependimento é a prova, repito, é a prova de que eu mudei. É a prova que minhas atitudes, meus pensamentos, né? Eu provo, meus pensamentos mudaram, minhas atitudes mudaram, minhas convicções mudaram. Então Deus espera encontrar naquele que diz, eu me arrependi, me batizei nas águas,
ele espera encontrar o bom fruto, a prova de que de fato se arrependeu, de que de fato se batizou nas águas. E no versículo 11 ele fala, João Batista, ele fala: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando a pessoa de fato se arrepende dos seus pecados, de fato, de verdade, ela se arrependeu dos seus pecados, ela se batiza nas águas, então ela recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo. Para quem se arrepende dos seus pecados, verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e se batiza nas águas, se entregando verdadeiramente, ela recebe o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo é o que purifica ela. E enquanto ela andar com Deus aqui nesse mundo, então ela vai estar sendo purificada. Agora, aquele que diz que se arrependeu, mas não se arrependeu, não há fruto, não há prova, ela pensa que se arrependeu, mas não se arrependeu, ela também é batizada com fogo, mas esse fogo é o fogo da condenação. Porque no versículo seguinte, e para terminar, ele diz: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha, o que diz aí, gente? Com fogo que nunca se apagará. Está claro o que eu estou falando? Aí eu volto lá no livro de Apocalipse, veja lá. Então no versículo 8, capítulo 21, versículo 8, ele diz: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vocês entenderam? Então, com base no testemunho que nós assistimos, com base no que você está ouvindo, o alerta que nós trazemos para você é esse: não brinque com o pecado. Não pense como hoje muitos na nossa sociedade estão pensando. Não. Seu pecado Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas Ele perdoa aquele que se arrepende. E não aquele que vive a praticar pecado durante toda a sua vida. Não pense e não venha viver como alguns pensam e vivem. Vivem dizendo: ah, quem não peca? Todo mundo peca. E fala isso para justificar o seu modo, a sua maneira de viver. Tenha cuidado. Compreenderam?